os dias para que nós possamos vivenciar as maravilhas dele sobre as nossas vidas. Um Deus que se importou com cada um de nós e começou então uma belíssima história, e então ele desce ele mesmo em Jesus Cristo e vive e ensina discípulos, e aí a partir daí começa uma grande história a qual nós somos inseridos nesse contexto para que nós possamos viver então tudo que Deus tem para nós. E quando ele diz assim, ensinando-os conforme vocês aprenderam, nós precisamos então viver e ensinar as pessoas a serem discípulos de Jesus Cristo, não somente com os rudimentos e fundamentos do mundo, mas com aquilo que Deus nos dá, com os asmos sinceros de verdade, com aquilo que Jesus Cristo faz sobre as nossas vidas. Eu quero te levar nessa noite a você analisar a sua vida e ver o quanto Jesus já fez por você, o quanto o Senhor já trabalhou na sua vida e o quanto o Senhor já operou sobre cada um de vocês, sobre a minha vida, para que nós possamos então termos um Deus que se importa com as nossas vidas e que faz o impossível acontecer. Deus que nos chamou um dia e nos colocou dentro do Evangelho e começou a mostrar que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos, que nós devemos viver em novidade de vida, levando o Evangelho para que as pessoas vivam de verdade, para que as pessoas tenham esperança e saibam ver aquilo que o Senhor tem para eles, porque a palavra do Senhor diz assim, que nem o olho viu, nem ouvido nenhum ouviu, e o coração de ninguém imaginou todas as coisas que Deus preparou para quem? Para aqueles que amam a Ele. Então a palavra do Senhor nos garante e nos diz assim, que nem olho viu, nem ouvido ouviu, o que Deus tem reservado para você. E então, quando eu disse assim, eu não sei como terminou o seu ano, eu não quis ser pesado aqui, dizendo assim, eu não me preocupo como você terminou o seu ano, nem como você começou. Eu quero dizer assim, às vezes nós olhamos para algumas coisas e dizemos assim, não terminou bem, ou terminou muito bem, não começou bem, ou não começou muito bem, mas na realidade ele está dizendo assim, o que eu tenho para você é muito mais do que você enxergou, é muito mais do que os seus olhos têm visto, é muito mais do que você tem contemplado, é muito mais do que porventura você possa imaginar, porque não chegou no seu coração ainda, porque não chegou no seu coração. Então talvez os seus olhos tenham olhado para algumas coisas e você diz assim, não foi legal, mas Deus está dizendo assim, mas vai ser muito bom, porque eu sou contigo todo o tempo. Porque eu sou um Deus que trabalho em favor daqueles que nele confiam. E então Deus mesmo projetou algo e trabalhou algo e vivenciou algo, e Ele mesmo, queridos, Ele trabalha. Nessa realidade que Deus nos chamou. Aquela paixão, como eu tenho dito, que quando nós encontramos a Jesus pela primeira vez e alguém falou de Jesus para as nossas vidas, o nosso coração palpitou de forma diferente, algo mexeu com a gente que nós dissemos assim, eu preciso estar neste lugar. Quando alguém disse assim, o véu foi rasgado de alto a baixo e você hoje tem acesso à presença de Deus, e você disse assim, eu quero adentrar nesta presença. Não é o tanto que nós nos arrepiamos quando nós estamos na presença de Deus, não é o tanto que nós nos emocionamos, mas é o tanto que realmente Deus fala ao nosso coração, o tanto que realmente Deus tem sobre cada um de nós, o tanto que Deus realmente quer que nós vivamos as coisas espirituais. E aí a palavra do Senhor nos diz assim, que as coisas espirituais, elas discernem espiritualmente, que aquilo que é espiritual só vive quem é espiritual. Aquilo que é carnal só vai viver quem é carnal.
E então ele diz assim, que as coisas espirituais, elas se discernem no campo espiritual, e é aí onde nós buscamos a vontade de Deus e vivemos aquilo que o Senhor tem para nós. É aí onde nós olhamos a maravilha de servir a Deus e vivemos para agradá-lo e para fazer a vontade dele. Então já não é mais a minha vontade, mas é a vontade do Senhor. Já não é mais aquilo que eu desejo, mas é aquilo que Deus mandou fazer. Não importa se eu vou acordar cedo para fazer a obra ou se eu vou acordar um pouquinho mais tarde, Deus mandou, então a gente vai e faz. Porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, e nós vivemos então essa perfeição da vontade de Deus. E então vivemos o Evangelho de Deus para que Ele cumpra em nós a sua boa, perfeita e agradável vontade. E então o Senhor nos chama para que nós adentremos a sua presença neste ano e possamos viver então a palavra de Deus, que é viva, santa e eficaz e capaz de nos dar o entendimento para que nós possamos ensinar. O versículo começa dizendo assim: ensinando a eles a guardar. E se ele diz que nós devemos ensinar, então é porque nós sabemos algo. Então é porque Deus plantou uma sementinha no seu coração. E nessa semente o Senhor mesmo tem regado. E essa semente mesmo o Senhor tem produzido, trabalhado para que ela produza frutos. E para que você possa ensinar. Para que você possa viver a integralidade do Evangelho, ensinando, vivendo, se movendo, levando a verdade do Senhor diante das pessoas. Quando nós olhamos, eu vou pedir para vocês abrirem 1 Coríntios, capítulo de número 2, o verso de número 13, ele diz assim, ó: eu fiz aqui algumas anotações. 1 Coríntios, capítulo de número 2. O verso de número 13, ele diz assim: Eu vou ler um pouco antes. A partir do verso 9 diz assim: mas como está escrito, o que eu disse aqui, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, que confere todas as coisas, ou confere as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, disto também falamos, não em palavras de sabedoria humana, mas daquilo que o Espírito Santo tem colocado no seu coração para que você viva. Para que você se levante todos os dias pela manhã, se lembre da palavra do Senhor, se lembre do grande amor de Deus, adore a Deus e viva a palavra dele. E ela produza nesta semente que Deus mesmo plantou em seu coração frutos e faça você crescer cada dia mais na presença de Deus. Como eu tenho dito, eu penso que nós temos que viver algo de maravilhoso de Deus para as nossas vidas. Eu penso
que Deus tem trabalhado nas nossas vidas para que nós possamos colher tudo quanto Deus tem para nós. Eu penso que Deus está nos chamando neste ano para que nós adentremos a esta grande presença de Deus e possamos então viver essa grande integralidade do Evangelho, sabendo que nós temos tido de Deus um ensinamento. Então nós não temos a mente humana, mas nós temos a mente de Cristo, e nós pensamos segundo os rudimentos não deste mundo, mas segundo a vontade de Deus, e temos que viver então aquilo que Deus tem plantado nos nossos corações. É tempo de nós nos levantarmos para vivermos as maravilhas do Senhor e falar a Deus: Senhor, cumpra na minha vida o que o Senhor tem prometido, porque eu quero viver essa integralidade. Senhor, eu quero viver, Senhor, tudo quanto a Tua palavra disse que é verdade. Eu quero que o Senhor cumpra sobre a minha vida, que o Teu Espírito Santo fale ao meu coração, aonde quer que eu esteja, e eu possa viver dessa forma. Eu penso então que Deus quer fazer com que nós tenhamos esta mente de Cristo restaurada, restabelecida, firmada por Ele, para que nós possamos viver e possamos caminhar, sabendo que Ele mesmo é o autor e consumador da nossa fé, que Ele mesmo tem operado sobre cada um de nós, e que Ele mesmo vai nos fazer, queridos, entender as coisas espirituais, que Ele mesmo vai nos levar a vivenciar maravilhas da parte dEle, que Ele mesmo vai nos fazer enxergar o campo espiritual, para que nós possamos entender e possamos batalhar com as armas certas, não com as armas erradas, batalhar com as armas espirituais, a qual Ele tem nos capacitado, para que possamos viver, para que possamos andar e para que possamos estar na presença dEle, entendendo então que as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente, e Deus é Espírito, e importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. E nós não estamos em outro lugar, e nós não estamos em um outro grupo a não ser de adoradores. Aqueles que querem adorar a Deus, aqueles que querem entregar a sua vida para o Senhor Jesus, aqueles que já entregaram a sua vida para Ele, e aqueles que dizem: Senhor, usa-me como Tu queres. Eu quero ser ousado na sua presença, eu quero ser usado e ousado, eu quero ser capacitado para que o Senhor opere. E aí, queridos, esta é a ordem: viver a integralidade do Evangelho, porque é o que Ele diz para os discípulos: agora vocês vão lá e ensinem, assim como eu os ensinei, vocês vão e ensinem. Assim como eu disse, eu gostei bastante dessa versão, né, a qual eu li por último, onde ele diz assim: ensinando-os a obedecer. Agora vocês vão, vivam, demonstrem com as suas vidas, mostrem que vocês amam a Deus, mostrem que vocês verdadeiramente são filhos de Deus, obedeçam a tudo e ensinem-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. E lembrem-se, não se esqueçam, nunca tenham dúvida, permaneçam, tenham esta convicção: eu estarei sempre com vocês até o fim da era. Estarei convosco, sinteleia tu aianos, até o fim do mundo, até o fim da era, até depois do fim, até quando Ele vir nos buscar. Jesus não prometeu assim para a gente: vocês vão andar comigo e vocês vão viver o Evangelho e vocês vão caminhar um pouco e eu vou andar com vocês até ali, ou eu vou andar com vocês 15 anos, 20 anos ou 30 anos. Ele prometeu que Ele vai estar conosco até o fim.
Ele prometeu que Ele vai estar conosco até a consumação dos séculos. Ele prometeu que Ele não nos deixará sozinhos. Ele prometeu que Ele vai estar conosco. Sinteleia, tu, aianos do grego. Ele diz assim, a tradução disso é até o fim da era, até o fim do mundo. Que maravilha esta graça de Deus, saber que o meu Deus vai estar comigo até o final, saber que Ele tem segurado nas minhas mãos e que Ele me conduz pelo caminho, saber que eu não estou sozinho, saber que quando eu olho para as coisas e enxergo não com os olhos de Deus, mas com os meus olhos digo, não está bem, Ele diz, eu estou contigo, eu não te abandonei. E assim Ele é contigo, porque quando Ele disse que estaria conosco, eu já trouxe isso aqui uma outra vez, e eu já falei, e vou dizer mais uma vez nessa noite, quando Ele diz assim, eu vou, mas eu deixo para vocês um outro Consolador, Ele está dizendo assim, é o mesmo Espírito, só que agora com uma diferença, Ele habita dentro de você. Então você nunca está sozinho, porque o Espírito Santo de Deus, ele está onde? Dentro do seu coração, dentro da sua vida. Ele decidiu que Ele ia habitar dentro de você. Ele não decidiu mais que andaria contigo, Ele decidiu que Ele moraria dentro de você. E Ele passou então a morar dentro de você. E então Ele habita dentro de cada um de nós, até o fim do século, até o fim da era presente. Que maravilhas, queridos. Me gastar e me deixar gastar pelo Senhor. Me gastar e deixar-me gastar em favor do Senhor, do outro. Buscar e prosseguir em buscar, conhecer e crescer no conhecimento, viver e demonstrar ao mundo que vale a pena continuar contando a história da cruz. Que vale a pena continuar vivendo a integridade de servir a esse Deus. Que não vira as costas para as nossas vidas. Que não nos abandona, que não nos deixa, que, como eu disse na ordem, vão agora e ensinem. Ele está dizendo assim, não importa o que você fez, ou o que você deixou de fazer, não importa o que você enxergou no começo do ano até agora, o que importa é que eu estou te garantindo, eu estou com você até o fim. É um pacto que Deus fez com as nossas vidas, assim como Deus fez com Abraão lá atrás, um pacto passando pelas metades. No Senhor Jesus Ele diz assim, eu vou para o Pai, mas eu deixo para vocês o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, mas vocês conhecem. E Ele então passa agora a habitar dentro de você, e você passa então a ser uma nova criatura, e viver numa novidade de vida, e viver todos os dias para agradá-lo, e Ele fala ao teu coração, e Ele testifica junto ao Pai, e Ele te conforta, e Ele te conduz, e é Ele mesmo quem diz assim, prossiga, caminhe, ande. Esse não é o seu lugar de descanso. Às vezes você está se sentindo sozinho, às vezes você se sente parado, às vezes você diz assim, eu preciso falar com um irmão, eu preciso falar com alguém, eu preciso falar com o pastor. Isso é maravilhoso, e nós sempre vamos estar aqui, prontos a ouvir. Nós sempre vamos estar aqui para ouvir cada um de vocês, assim como cada um dos irmãos, que a questão eu tenho certeza absoluta, ninguém vai recusar uma ligação, mas existe alguém que decidiu morar dentro de você, chamado Espírito de Deus, e que te consola, e que te conforta, e que diz, levanta, caminha, eu sou contigo. A promessa é essa, e a promessa ela se cumpre, porque o Senhor Jesus prometeu que Ele estaria conosco, nos levando até o fim, viver para mostrar então, ainda que os mares rujam, ainda que o caos se instale, ainda que nós não enxerguemos saída, ainda que nós olhemos e não seja o mar de rosas, Ele está com você, caminhando contigo, todos os dias. Ele conhece você melhor do que ninguém. Ele sabe o que você precisa mais do que qualquer outra pessoa. Ele sabe aquilo que está no seu coração, o que te trouxe aqui nessa noite, o que você precisa. E Ele mesmo então vem. A presença de Deus então vem sobre nós, para que nós possamos viver isso. Porque Deus não muda. Deus não muda. Os filhos mudam, as esposas mudam, os maridos mudam. Deus não muda.
Deus é imutável. As situações elas mudam, os governos mudam, as situações elas mudam, a nossa vontade muda, o nosso gosto muda. Aquilo que eu gostava antes eu já não gosto mais hoje. Mas Deus é imutável. E Ele decidiu e declarou: eu vou estar com você até a consumação dos séculos. Então esta é a promessa que vai nos seguir em todo o tempo. Porque Ele decidiu habitar dentro das nossas vidas, morar conosco, fazer com que nós possamos buscá-lo e viver as maravilhas do Senhor. Viver tudo quanto esta palavra maravilhosa nos traz. Viver para sermos junto com Ele. Então que você viva e aproveite a presença de Deus sobre a sua vida. Que você viva a presença de Deus sobre você. Se eu como pastor puder te desejar algo para este ano, começando a partir de hoje, é que você viva a presença de Deus sobre a sua vida. Que você viva na esperança que não traz confusão de Deus, que decidiu agir sobre a sua vida e promete e cumpre todos os dias. Eu olho para a palavra de Deus e não vi nenhum homem de Deus e nenhuma mulher de Deus que se frustrou com Deus. Eu olho para a palavra de Deus, eu leio a palavra do Senhor e não vejo nenhum homem de Deus ou mulher de Deus que disse assim: Deus me deixou. Aquilo que Ele disse Ele não cumpriu, muito pelo contrário. Todas as vezes que nós olhamos, Deus está operando. Todas as vezes que nós olhamos, Deus está agindo. Todas as vezes que nós vemos a maravilha das pessoas que serviram a Deus, que se entregaram ao Senhor e que o Senhor cumpriu tudo quanto o Senhor prometeu. Por que seria diferente com as nossas vidas? Não vai ser diferente. Tudo quanto o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Tudo quanto o Senhor nos prometeu, Ele cumpre, para que Ele seja glorificado. Eu olho para o rosto de vocês, nesta noite, e no meu coração vem assim: eu coloco um novo louvor nos lábios deles. Eu coloco um novo cântico nos lábios deles. Nós estávamos aqui louvando e eu sentindo a presença de Deus. É como se Deus dissesse assim ao meu coração: eu estou aqui, eu vim. Ele veio. O próprio Deus está presente no nosso meio. Porque uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós fazemos menção do nosso Deus. Porque uns acham ou deixam de achar, mas Deus continua sendo Deus, Deus continua sendo o Senhor, Deus continua sendo o Deus que prometeu, Deus continua sendo o Deus que entregou o seu Filho na cruz do Calvário para que nós tivéssemos vida, e esta vida em abundância, e Ele mesmo opera sobre nós e através de nós para que Ele seja glorificado. Então quando o Senhor diz assim: eu coloco um louvor nos lábios deles, eu olho para vocês e digo assim: Deus vai usá-los, Deus vai projetar sobre a vida deles algo, e eles então vão viver a integralidade, então eles vão viver aquilo que Deus tem, e eles estão se alegrando, eles vão se alegrar, porque Deus vai operar. É momento de nós vivermos então aquilo que Deus tem para nós, aquilo que o Senhor é sobre as nossas vidas. Nós devemos olhar para as promessas da palavra de Deus e vermos. Que é indiferente da maneira com que eu esteja, Deus continua sendo Deus. Independente de como eu esteja, Deus continua usando, Deus continua operando, Deus continua fazendo, para que Ele seja glorificado. Qual que é o seu maior desejo para este ano? Qual que é o seu maior anseio para este ano? Qual que é o maior anseio da sua vida? Qual que é o maior desejo do teu coração? Qual que é a maior vontade que você tem? Você já falou isso para Deus? Você já conversou com Ele e já disse: Senhor, esse é o meu desejo. Esse é o meu maior desejo, Senhor. Esta é a minha maior convicção, Deus. Esta é a minha maior vontade, Senhor, para esses dias, para este ano que vai seguir.
Senhor, me ajuda nesse grande desejo, nesse grande projeto, nesse grande sonho, nesse grande desejo, nesse imenso projeto chamado vida, a qual eu estou fazendo, Senhor, e cumpra sobre mim. A promessa diz: eu vou estar com você até o final. Eu vou estar com você em todo o tempo. Eu vou estar contigo em todo o tempo, e vou te levar, e vou caminhar sobre a sua vida, e vou te levar a vivenciar isso. Eu vou repetir, a promessa de Deus, ela diz isso: eu vou estar com você até o final do mundo. Eu vou estar com você até a consumação do século. Nós brincamos assim lá na nossa família. Nós escrevemos algo pelas redes sociais, mas pelo WhatsApp nós escrevemos e nós dizemos assim: eu te amo até depois do fim. Eu te amo até depois do fim. Então eu escrevo para a Neuza, ou para a minha irmã Cleusa, ou para qualquer uma das minhas sobrinhas, ou a gente escreve entre uns e outros, a gente escreve: eu te amo até depois do fim. Quando eu li esse texto, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, o Senhor Jesus assinou com o seu próprio sangue na cruz do Calvário, dizendo assim: eu te amo até depois do fim. Eu te amo para sempre. Eu te amo em todo o tempo. Eu te amo para sempre. Eu te amei. Então, às vezes, nós começamos a orar por alguém, e nós começamos a clamar a Deus que Deus opere sobre essa vida, e nós começamos a dizer: Senhor, opera, fala o coração, e Deus diz assim: eu já fiz, eu já operei. O que falta? É a vivência, é a contemplação, é o demonstrar com amor, é o ensinar, é o mostrar e é o instruir o amor de Deus para que as pessoas vivam essa integralidade, porque Deus diz assim: eu já fiz, eu já te amei, eu nunca deixei de te amar, eu nunca te abandonei, eu nunca te deixei. Homens podem te deixar, mas eu nunca te deixei. Eu nunca te abandonei. Por quê? Porque a integralidade do Evangelho, ela vai até o fim, onde ele diz assim: eu te amo até a consumação dos séculos. Então, Romanos diz assim para nós, a carta de Paulo aos Romanos: o que pode te separar do amor de Deus? Ele diz que te ama até a consumação dos séculos. O que pode te separar do amor de Deus? E aí ele segue dizendo uma série de questões: a morte, a fome, a nudez. Os irmãos têm a curiosidade de ler o texto, aqueles que já conhecem, leiam de novo, aqueles que não conhecem, Romanos capítulo 8. O que pode te separar? A fome, a nudez, a espada, o perigo, potestades, principados. E ele diz: nós somos entregues à morte todos os dias, mas nós somos mais que vencedores, porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro e disse assim: eu estou contigo até o final. Eu estou contigo para sempre. Então não adianta nós fazermos uma série de promessas nossas e dizermos: olha, Deus manda te dizer que vai fazer isso, isso, aquilo. Ele está dizendo assim: eu te amei e eu te amo até a consumação dos séculos, e eu quero que você viva isso. E Ele vai então produzir e vai fazer cada detalhe deste ano sobre a sua vida em cima do amor mesmo dEle, para que você seja feliz, para que você viva, para que você tenha dEle. Então, segundo o amor de Deus, segundo o amor de Jesus, que decidiu se entregar, que se deixou entregar na cruz do Calvário, que se fez maldição entre o céu e a terra, para que nós tivéssemos vida e esta em abundância, então Ele diz assim: eu te amo, e eu vou te levar até a consumação dos séculos.
E ele diz então, tem um novo caminho. E neste caminho nós andamos. E nessa vida, então nós podemos glorificar ao Senhor. Como é que está o seu coração? Como é que está o seu coração? Como é que está a sua vida? Como é que estão os seus desejos? Já pararam para pensar que Deus, que criou, governa e sustenta todas as coisas pela força do seu poder, que criou tudo do nada, dando ordem às coisas para que elas se criassem, decidiu te amar? Decidiu se importar com você? Decidiu cuidar da sua vida? Decidiu fazer algo? E não é uma promessa de homem, mas é a promessa de Jesus. Eu vou estar contigo até o final. Não importa o que aconteça, não importa como aconteça, o que importa é, tenha sobre a sua vida, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que eu estarei convosco todos os dias. Não são alguns dias. Todos os dias. Todos os dias são todos os dias. É de domingo a domingo, semana após semana, mês após mês, ano após ano, eu vou estar contigo até a consumação dos séculos. Eu vou estar contigo em todo o tempo. Eu vou estar contigo para sempre. Porque Ele decidiu nos amar primeiro. Porque Ele decidiu nos trazer para próximo dEle. Porque Ele decidiu, através dessa maravilhosa história do Evangelho, nos inserir nessa história. Demonstrar o amor da cruz. Demonstrar o amor da cruz do Calvário. Demonstrar que, como um grande pastor que eu amo, me ensinou e diz, à sombra da cruz de Cristo todos os homens são iguais. À sombra da cruz de Cristo todo mundo é igual. À sombra da cruz de Cristo todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. À sombra da cruz de Cristo não existe maior ou menor. Existe aquele que Deus amou. Existe aquele que Deus se entregou. Existe aquele que precisa de Deus, necessita do Senhor, e o Senhor diz assim: eu estou aqui. À sombra da cruz do Calvário nós somos todos iguais. Mas a grande maravilha disso é que Deus te conhece, Deus me conhece, Deus sabe quem somos, e Ele trata a cada um de nós, individualmente e pelo nome. Então Ele diz assim: Luiz, eu sei o que você precisa. E aí Ele trabalha na minha individualidade. E aí é assim sobre a vida de cada um de vocês. A individualidade de Deus alcança o seu coração, a sua necessidade, Deus opera sobre a sua vida, para que Ele seja glorificado, para que Ele seja exaltado, para que Ele seja engrandecido, para que Deus seja exaltado. Então nos nossos lábios surge um louvor para que nós possamos adorá-lo na beleza da tua santidade, engrandecê-lo pelo aquilo que Ele é, glorificá-lo pelo amor de Deus, por tudo quanto o Senhor fez e por tudo quanto Ele ainda há de fazer. Deus nos leva então a vivermos e a entendermos e a nos moldarmos segundo a vontade dEle. Então nós nos moldamos segundo o Evangelho de Cristo, para que nós sejamos iguais a Ele e não diferentes.
mas sejamos iguais a Ele. Eu não quero mais me estender nessa noite, eu já falei demais. O que eu quero é que o Espírito Santo de Deus trabalhe sobre as vossas vidas e que Deus então nos leve a nos entendermos e a vermos que nele nós nos movemos, que por Ele nós existimos, que é para Ele que são todas as coisas, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Por Ele as nossas vidas, é para Ele o nosso respirar, é para Ele o levantar das nossas mãos, o dobrar dos nossos joelhos, é para Ele que nós existimos e é para Ele que nós vamos viver, porque Ele disse: eu vou estar com você até a consumação dos séculos. Eu vou estar com você até o final, e eu te garanto, você vai andar, você vai caminhar na presença de Deus, porque Ele prometeu e Ele vai cumprir. Naquilo que for muito difícil, naquilo que for muito difícil, lembre-se, o Espírito Santo de Deus habita dentro de você. Ele intercede com gemidos inexprimíveis. É Ele que vai diante do Pai, é Ele que nos conforta, é o Espírito que testifica com o Espírito de Deus, dizendo aquilo que nós precisamos. E mais uma vez, nós sempre vamos estar aqui. E em tudo, o Senhor seja glorificado. Senhor, eu quero te exaltar de novo, Senhor, porque o Senhor tem sido um Deus maravilhoso. Nós nos apoiamos na Tua palavra, estamos diante da Tua presença, diante da Tua face, ó Pai, e clamamos a Ti, Deus, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, fale, Deus, ainda a cada coração aqui nesta noite, a cada vida, e cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, dos amados do Senhor, ó Pai, dos amados da Tua alma, ó Deus, tenham, Senhor, esta perseverança diante do Senhor, tenham esta certeza em seus corações, ó Pai, que nós temos, Senhor, uma ordem, ó Deus, de ir e pregar o Evangelho, anunciar, ó Deus, a tempo e a fora de tempo, o amor do Senhor, e esta palavra, Senhor, então, Senhor, nos garante, nos conduz, que o Senhor está conosco, ó Deus, até a consumação dos séculos, até o fim da era, até, Senhor, o Senhor vir nos buscar, e certamente o Senhor virá nos buscar, e então, Senhor, nós nos encontraremos contigo, Senhor. Mas enquanto isso, capacita-nos, ó Deus, para vivermos, ó Pai, tudo quanto Tu tens, Senhor, para as nossas vidas. O Senhor sonda e o Senhor conhece, ó Pai, cada vida aqui presente, cada coração, cada mente. O Senhor sabe, Senhor, o que cada um precisa. O que cada um, Senhor, veio à Tua casa para Te buscar nessa noite, o que vai no coração, o que passou, Senhor. E o Senhor mesmo nos disse que o Consolador habita em nós, e é Ele quem nos consola, e é Ele quem nos conduz e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, Senhor, leva-nos, Senhor, além. Leva-nos, Senhor, além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, Deus. Leva-nos, Senhor, à Tua presença, Senhor, para que vivamos, ó Senhor, Senhor Deus, tudo quanto Tu tens para cada um de nós. E em tudo isso, o Teu nome, Senhor, seja glorificado. Em tudo, Senhor, o Senhor seja, Senhor, exaltado. Age, Deus, e opera. Manifesta, Senhor, e cumpre, Deus, a Tua promessa. É o que eu oro, Senhor, e eu Te dou graças, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos colocar a gente de pé até o fim. Amém? Amém. Nós teremos uma grata surpresa, uma pessoa muito amada nossa,
que está lá cuidando do som hoje, e acho que ele nem sabe, ó, olhou com cara estranha. Pastor Rafael, pode vir aqui, por favor? É assim a cara de quando você consegue pegar alguém de surpresa mesmo. Nós sabemos, ele fará aniversário essa semana que entra, certo? Amanhã. E os irmãos, as ovelhas, prepararam uma surpresa para você, certo? Eu não sei exatamente o que é também, então estamos na mesma. Mas nós queremos te abençoar como igreja, né? O pastor Rafael tem sido braço direito do nosso pastor, presidente, pastor Luiz, tem sido presente nas nossas vidas desde quase do começo desta igreja. É um grande exemplo, a sua família também, conosco na liderança. E nós queremos, como igreja, amém? Abençoar o nosso pastor, amém? Levante a sua destra para cá, nós vamos louvar, orar ao Senhor, agradecendo pela vida do seu servo. Meu Deus, meu Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor, e não poderíamos deixar de agradecer, Senhor Deus, por mais este um ano de vida que o Senhor concede, Senhor Deus, a vida do pastor Rafael, amigo, querido, Senhor Deus, servo fiel do Senhor. E nós, Senhor, te pedimos que, Senhor, a Tua bênção seja sobre a sua vida, Senhor Deus, no dia de amanhã, que ele completará mais um dia de vida. Senhor Deus, renovando a unção sobre a vida do Teu servo. Renovando, Senhor Deus, o Teu óleo precioso que desce sobre a cabeça, sobre a barba e alcança, Senhor, a orla das suas vestes, das vestes sacerdotais, alcançando toda a família, todo o seu lar, Senhor Deus. Pedimos, Senhor, que a Tua bênção, Senhor Deus, que enriquece e não acrescenta dores, também seja, Senhor, sobre o seu trabalho, Senhor, toda a sua vida como um completo. O Senhor venha a continuar, Senhor Deus, à frente, dando, Senhor Deus, este testemunho, Senhor Deus, da Tua provisão, do Teu sustento, da Tua bênção, Senhor, daqueles que realmente amam ao Senhor. E por isso, como nós ouvimos, o Senhor trabalha em favor daqueles que o amam. Por isso, Senhor, nós como igreja do Senhor, queremos, Senhor Deus, abençoar, agradecendo ao Senhor pela vida do Teu servo neste lugar, por todo o seu trabalho, por todo o seu esforço, Senhor Deus, por todo o seu prazer em se dedicar ao Senhor. Que o Senhor continue a abençoar, Senhor Deus. E, Senhor Deus, possamos, Senhor, viver neste momento as comunhões que o Senhor nos dá. E, Senhor, em tudo possamos, Senhor, fazer a Tua vontade. Senhor, nós pedimos, Senhor, a Tua bênção, Senhor, sobre a vida do Teu Filho, Senhor, e toda a Tua casa, no poderoso nome de Cristo Jesus. Amém? Amém? Você quer falar alguma coisa já? Quer falar depois? Aí. Obrigado, queridos. É bom receber carinho, é bom estar junto com vocês. E esse é o presente que a gente tem, né? A comunhão. Não tem nada mais importante do que amarmos e nos sentirmos amados. E cada um de vocês está aqui é especial. Eu percebi que estava chegando gente, mas não sabia por quê. Sinceramente, não percebi. Eu falei, tem gente aqui que é muito próximo, que não é da igreja, né? E foram chegando. Falei, opa, que legal, olha, Deus preparou hoje um cultão para a gente, né? E foi mesmo, né? Uma palavra abençoada. E que nós possamos viver essa palavra dessa noite, essa comunhão, esse amor, essa alegria. Obrigado. Vamos ser como Jesus. Amém. Então, apenas relembrando, nós temos nosso culto de oração às quartas-feiras, às 20 horas. Às quintas-feiras, culto na Vila Pelé, às 19h30. E aos domingos, como fazemos agora, o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Amém? Às 18h30. Meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, por estes momentos que passamos na Tua presença. Te agradecemos, Senhor Deus, porque até aqui o Senhor tem sido conosco. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor será conosco até o fim, Senhor Deus dos tempos, até a consumação dos séculos. Nós te agradecemos por essa promessa maravilhosa que nos traz esperança, conforto, Senhor Deus, refrigério, fortaleza, Senhor. E te pedimos realmente que, o Senhor esteja a nos conduzir, Senhor Deus, no decorrer desses anos. Senhor, e em tudo possamos ver a Tua mão, glorificar, bendizer e exaltar o Teu nome. Também queremos, Senhor Deus,
a abençoar este alimento, Senhor, queremos partilhar, Senhor, que seja realmente um momento de comunhão, que possamos em tudo, Senhor, nos alegrar, Senhor Deus, juntos, e em tudo, Senhor, bendizer e engrandecer o Teu nome. E queremos, Senhor, abençoar o Teu povo, dizendo que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as comunhões e consolações do Teu Espírito Santo sejam sobre todo o Teu povo, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Os irmãos se despeçam com a paz do Senhor.